Sé, Praça da Sé, hoje você é Madame Estação Sé. Quem te conheceu há uns anos atrás, como eu te conheci, não te conhece mais, nem vai conseguir te reconhecer. São Paulo foi fundada em 1554 por padres jesuítas. O que será o futuro centro histórico é estruturado em torno das igrejas do Carmo, São Francisco e São Bento. Mas, até meados do século XIX, a cidade não tinha grande importância econômica. Isso se transforma com a expansão do cultivo de café na região. A cultura cafeeira transformou totalmente a cidade. Atrai intenso fluxo migratório de europeus para trabalhar na lavoura, ganha sua primeira ferrovia, ligando o interior do estado ao Porto de Santos, e vive seu primeiro surto industrial. No início do século XX, já surgiam os primeiros bairros operários ao longo das ferrovias. É nessa época que o centro histórico sofre sua primeira intervenção urbanística, com o alargamento de vias, a construção do viaduto do Chá e a criação do Parque do Anhangabaú. Pros namorados encontrar com as namoradas, nem o velho bonde, din, 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 nem o condutor. Também começa a ocupação do Centro Novo, região no entorno da Praça da República, com boulevards, jardins públicos, cafés e lojas elegantes. Se inaugura assim a lógica que, até certa medida, persiste até hoje. Uma região central investida de infraestrutura, ocupada pela elite, e uma periferia carente, ocupada pelas classes mais baixas. No contexto da Primeira Guerra Mundial, há um outro surto de crescimento industrial, voltado para o mercado interno, o que possibilitou a formação de novas fortunas não vinculadas à produção cafeeira. Mas, mais importante do que isso, criou-se um enorme proletariado urbano que, junto com a classe média, formada por imigrantes, pequenos comerciantes, construtores, senhores de cortiço e funcionários públicos, foram uma força nas mudanças políticas no final dos anos 20. Tais mudanças se expressaram na Revolução de 30. Em São Paulo, é inaugurada a era das grandes obras viárias e da ampliação da intervenção do governo na provisão de serviços. A concepção urbanística de Prestes Maia se apoiava no espraiamento indefinido da cidade, tornando acessíveis, através de ônibus, bairros longínquos. Esta concepção foi posta em prática através do plano de avenidas, que misturava um sistema de anéis concêntricos com avenidas radiais. As avenidas implantadas por Prestes Maia definem, até hoje, a estrutura urbana básica da cidade. Não vá sozinho, meu senhor, que o senhor vai se perder. Mas não vá sozinho, meu senhor, o senhor vai se perder. Praça da Sé, Praça da Sé. Assim, persiste a lógica de expulsar para a periferia as classes mais baixas, mantendo as regiões centrais, mais providas de infraestruturas, elitizadas. A consequência desse modelo é o desadensamento populacional. Se em 1930 a densidade populacional média da cidade é de 110 habitantes por hectare, em 1970 essa densidade é de 50 habitantes por hectare. Nos anos 60 e 70, há um deslocamento da elite, das empresas e das sedes dos grandes bancos do centro histórico em direção à Avenida Paulista e os Jardins. A fuga das atividades econômicas da região intensificou ainda mais o processo de esvaziamento do centro e, pela primeira vez na história da cidade, o metro quadrado do centro histórico deixa de ser o mais caro. Isso ocorre ao mesmo tempo em que se constroem as duas primeiras linhas de metrô da cidade na região, reforçando o centro como área bem provida de infraestruturas. Com a ênfase no modelo rodoviarista e a chegada da indústria automobilística no país, a elite elege o transporte privado como meio preferido de locomoção, enquanto as classes mais baixas se conformam com o transporte público. Assim, o centro se torna cada vez mais propício para as classes mais baixas. Estavam lançadas as bases para a popularização do centro. Din, 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 din. Nem o condutor, dois pra lá de um pra mim. Nem o jornaleiro provocando o motorneiro,
nem o engraxate jogando cacheta o dia inteiro. Era uma gostosura ver o camelô correr do fiscal da prefeitura. Hoje, o centro é dividido em 8 distritos: Bela Vista, Bom Retiro, Santa Cecília, Consolação, República, Liberdade, Cambuci e Sé, sendo este último o mais pobre e a Consolação o mais rico. Por baixo tá bonita, por cima só indo lá pra ver. Mas não vá sozinho, meu senhor, que o senhor vai se perder. Mas não vá sozinho, meu senhor. No centro como um todo, a predominância é da classe C, ou seja, famílias com rendas entre R$ 1.734 e R$ 7.475. O maior distrito em área é o Bom Retiro, mas é o com menor densidade demográfica. O menor distrito é o da Sé, também com baixa densidade demográfica. O distrito mais denso é a Bela Vista, com uma das menores áreas. Em relação à hidrografia, a maior parte dos córregos e rios foi enterrado para dar lugar às avenidas do Plano de Prestes Maia. Já em relação às áreas verdes, elas estão concentradas na região da Consolação, República e Sé, mas são insuficientes. A Organização Mundial da Saúde recomenda a existência de 12 metros quadrados de vegetação por habitante, mas o distrito da Sé possui apenas 0,22 metros quadrados, de modo que seria interessante a criação de mais áreas verdes na região. Assim, de um lugar cheio de vida e destinado às elites, o centro passou a ser uma região abandonada e perigosa. Atualmente, há cerca de 38 mil domicílios vagos na área da subprefeitura da Sé. No entanto, ainda é uma área com muita infraestrutura e disponibilidade de serviços. Possui vias de fácil acesso para toda a cidade, acesso abundante por transporte público e muitas ofertas de cultura e lazer, bem como hospitais, escolas e universidades. Para o centro convergem 3 linhas de metrô, azul, vermelha e amarela, conectando os pontos mais distantes da cidade à região, além de 3 linhas de trem, turquesa, coral e rubi, que conectam o centro a outros municípios. Assim, um projeto de reestruturação urbana no centro deveria ter como objetivo tornar a região atrativa novamente para as pessoas, oferecendo empregos e incentivando a moradia, de modo que retomasse sua vivacidade e que fosse tirado o máximo proveito da infraestrutura disponível. O Plano Diretor Estratégico define o centro como uma macroárea de estruturação metropolitana, o que significa que é um território estratégico para o desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo. Esses espaços são considerados subutilizados e o objetivo é reequilibrar a oferta de moradia e emprego na área, otimizando o uso e ocupação do solo, de modo a permitir o melhor aproveitamento das infraestruturas existentes.